Você costuma ter momentos de dificuldade para pegar no sono, ou de repente você acorda no meio da noite, é difícil voltar a dormir, de repente você tem momentos de muita irritabilidade, de muito estresse, um excesso de preocupação, um sentimento de que, puxa, você não vai dar conta, uma sobrecarga de coisas, parece que tem o mundo no seu ombro. Você tem às vezes dificuldade para relaxar? Bom, se você tem tudo isso, você é normal. Você não tem nenhum quadro psiquiátrico necessariamente e você já deve ter ouvido uma série de conselhos, de dicas, enfim, sobre vários alimentos, inclusive sobre chás, principalmente o bom e velho chá de camomila, que de fato ele é eficaz para ajudar em sintomas de estresse, de ansiedade, de insônia. Mas nesse vídeo eu vou falar para você sobre 5 outros chás, além do chá de camomila, que podem ser muito benéficos para você para melhorar sintomas de estresse, de ansiedade, de insônia, que vão atuar não só para te ajudar a relaxar, mas para melhorar o seu foco, melhorar a sua o sentimento de dor, de cefaleia tensional que vem aqui por trás da cabeça, para melhorar sintomas gástricos, de cólica, de azia, de queimação, que muitas vezes estão acompanhados desses sintomas, e também, claro, melhorar o seu sono e a sua ansiedade. Então não perca aqui nesse vídeo no canal Saúde da Mente. Olá! Seja bem-vindo. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, sou formado aqui na Universidade de São Paulo, sou psiquiatra clínico e fundador aqui do canal Saúde da Mente, também dos tratamentos digitais para ansiedade, depressão e insônia, que são comprovados cientificamente que têm uma eficácia igual ou superior ao uso de medicações. E nesse vídeo, então, eu vou falar sobre chás que não são tão intuitivos. Eu fiz um vídeo, né, faz mais ou menos um ano, que chama 5 chás para acalmar a mente. Né? Esse vídeo, se não me engano, eu acho que é um dos mais assistidos do canal aqui, acho que deve ter uns 3 milhões de views. E, de fato, sim, são chás que podem ajudar a acalmar. Mas o conhecimento científico ele vai mudando. E em que sentido? Porque vão se fazendo mais testes e vão vendo que existem certos componentes que possuem uma eficácia que a gente não tinha previsto. E aí a ordem de hierarquia, o ranking, vamos dizer assim, tanto dos remédios, enfim, né, alopáticos, mas também de ervas, de remédios naturais, ele vai mudando. Né? A gente sempre vai querer descobrir aquilo que consegue levar ao alívio, a um alívio tanto rápido, mas também duradouro, com menor tempo e menor efeito colateral. Então, de fato, isso levou a uma certa mudança. E eu separei aqui então esse vídeo para você, para falar sobre esses chás. Mas eu quero deixar muito claro no início algo que é extremamente importante, que muito provavelmente você não ouve falar em outros canais, basicamente porque eles têm poucos canais que lidam com essa questão da saúde mental de um jeito mais objetivo e resolutivo, né? Esses chás, eles vão ser úteis para você que está passando por quadros de estresse. O estresse não é um diagnóstico psiquiátrico, não é algo ruim. O estresse é simplesmente uma reação de alerta do corpo agitado quando ele percebe mudanças. Toda vez que tem uma mudança, podendo ser boa ou ruim, nosso cérebro interpreta aquilo automaticamente como uma incerteza, e incerteza é igual a possível ameaça, ele fica mais agitado, mas isso não necessariamente é algo que vai te atrapalhar, pelo contrário, pode ser até que te ajude a conseguir lidar com outras situações. Isso ocorre tanto quando você, por exemplo, perde o emprego, mas também quando você é promovido, quando você vai sair de férias, qualquer mudança, isso vai deflagrar uma certa ativação no corpo e não tem problema nenhum. Se você sofre de ansiedade normal, também você não sofre de nenhum transtorno mental, porque ansiedade todo ser humano sente. Né? Eu digo que ansiedade, quem não sente são pessoas que não se importam com nada, que não tem nada na vida em que elas enfim, que é importante a ponto delas terem medo de perder. E isso é uma vida muito vazia, ou normalmente uma vida de pessoas que têm algum transtorno de personalidade psicopática. Né? Então, é bom ter ansiedade. Ansiedade não dá pra gente não ter. Ansiedade, a definição seria uma apreensão desagradável. Então, ansiedade é sempre desagradável, igual dor. Né? Dor gostosa, mais ou menos. Né? Não tem. Ansiedade é uma apreensão desagradável frente a um perigo incerto. Uma ameaça futura incerta. A incerteza tem que fazer parte, mas iminente. E isso é muito bom para quê? Para que a gente fique preparado para reagir, tanto mentalmente quanto fisicamente, mais rápido para resolver ou para fugir, enfim. Isso é uma coisa muito útil, a gente não quer deixar de ter isso.
Isso faz com que a gente proteja aquilo que é importante para a gente. E se você tem uma insônia que está durando ali um mês, mais ou menos, né? E com certeza menos do que 3 meses, tá? Então, esses chás eles vão servir para esses quadros: insônia menos de 3 meses, um estresse, uma mudança de vida e uma ansiedade normal em que você tem esses sintomas, mas isso ocorre quando de fato existe uma ameaça real frente a você mesmo ou a coisas que são muito importantes, tá? Isso daqui é importantíssimo de diferenciar. Por quê? Porque esses chás, exceto um deles que eu vou falar aqui, né? É um chá muito desconhecido. Eles não vão ser chás eficazes caso você tenha um transtorno de ansiedade, que é um nome muito feio e chato para um período em que a ansiedade ela se torna tóxica, ou seja, o corpo ele deveria liberar esse sintoma de adrenalina que faz com que a gente reaja mais rápido, isso dá força, isso dá foco. Em momentos de fato, quando existe essa suspeita de ameaça, ele começa a liberar isso frente a situações em que não existe e a gente fica de fato sentindo sintomas fora de hora, inesperados, extremamente desagradáveis, a gente não consegue parar de se preocupar e a gente fica escravo de uma evitação, né? A gente basicamente faz com que a nossa vida ela seja mediada por evitar ter ansiedade. Então a gente evita lugares, evita qualquer situação que faz com que a gente possa passar mal, isso faz com que a gente acabe evitando a vida, né? Isso é uma definição muito genérica do que é um transtorno de ansiedade, seria uma ansiedade tóxica, né? E aí entram aqueles nomes que talvez você tenha ouvido falar: ansiedade generalizada, pânico, agorafobia, estresse pós-traumático, ansiedade social, ansiedade de separação, toque. Ele é considerado também ali, em parte, um transtorno ansioso, essa classificação às vezes muda. Então esses quadros, eles estão aqui, ó, nesse grupo de transtornos de ansiedade, que são quadros altamente tratáveis, são os quadros mais, eu não vou dizer fáceis, porque fácil não é, né? Mas são quadros que exigiriam muito pouco tempo e poucas intervenções para a gente conseguir tratar de uma forma muito eficaz e definitiva, porque isso tem a ver com um hábito, um condicionamento da mente a perceber perigo onde não existe. E a nossa mente ela é muito maleável, né? Ela é plástica, então ela aprende as coisas de uma forma muito fácil, mas da mesma forma que a gente aprende isso, a gente consegue desaprender, recondicionar. Então, o tratamento para quadros ansiosos, ele é eminentemente um tratamento não medicamentoso. E isso também é a mesma coisa que acontece com a insônia, tá? Muita gente acha que a insônia está sempre ligada à ansiedade. Pode estar, mas às vezes pode não estar, viu? Agora, o que nós sabemos, né, isso não é uma dúvida, né, tanto em termos dos neurologistas quanto psiquiatras, é que se a insônia ela está durando mais do que 3 meses, aí já nem importa mais se é ansiedade ou se foi alguma outra coisa. Por quê? Porque também existe um condicionamento para você continuar tendo insônia. Então é como se o seu cérebro ele ficasse treinado, programado para acordar à noite ou para não dormir, tá? E aí, nesse caso, então, os chás, eles não vão ser assim, digamos, extremamente eficazes, eles podem ajudar um pouco, mas tendem a perder o efeito ou ter um efeito muito pequeno, caso a gente não faça esse recondicionamento. Se você nunca ouviu isso, você também está junto com a maioria, porque a maioria das pessoas vai colocar a culpa no café, vai colocar a culpa na luminosidade, vai colocar a culpa, enfim, né, na questão de não ter uma rotina de sono no celular, e tudo isso sim, tudo isso faz com que o nosso corpo tenha umas agressões muito maiores do que a gente tinha antigamente, em termos de coisas para as quais o nosso corpo não evoluiu, né? Então a gente não evoluiu para ter muita luz à noite, a gente não evoluiu para ficar isolado socialmente, nem para ficar olhando para a tela muito próxima de celular. Isso tudo sim, são fatores de risco, mas o que normalmente as pessoas não dizem é que essa duração aqui, caso ela comece, o principal fator, não é o único, tá? Mas o principal fator que nós temos que atacar é o condicionamento, essa programação. A gente vai ter que reprogramar a mente para ela entender que tem que dormir à noite, senão ela vai se autoalimentando. Então, a boa notícia é que esses dois quadros, caso estejam presentes, eles são quadros cujo tratamento é eminentemente não medicamentoso, mas você pode usar os chás para isso, mas é importante você entender que eles não vão ser suficientes, tá? Eles podem levar um alívio, mas a grande chance é de que você depois, isso tenha um efeito que é passageiro e você volte a ter esses sintomas, e isso não tem nada de errado com você, é simplesmente porque é da natureza desses quadros, tá? Doutor Marco, mas eu tinha lá uma insônia há muito tempo, tomei um tal chá e agora estou ótima e faz anos que eu estou bem.
poxa, parabéns para você, né? A gente sempre, né? A gente nunca coloca a teoria antes da realidade. Mas eu digo que isso que eu falo aqui não é a minha opinião. Às vezes eu coloco a minha opinião, mas eu sempre gosto de separar. É que assim, a gente não vê que isso ocorre com a grande maioria das pessoas. E quando a gente coloca algo aqui, e quando eu trago algo, que eu falo que é baseado em evidência, assim, é aquilo que não depende de sorte. Né? Aquilo lá que a gente considera que, assim, você não precisa nem de sorte, você não precisa nem de acreditar que funciona, você não precisa nem de habilidade. Aquilo vai funcionar ou vai ser previsível. Tá? Isso é, enfim, um dos termos da medicina baseada em evidências, não precisa de sorte. Mas sorte sempre é bom, né? Que sorte não é algo que a gente consegue, né, ensinar ou, basicamente, a gente consegue prever e não é assim que a gente faz medicina, mas se deu certo para você, ótimo, eu não indico que isso seja um tratamento para a maioria das pessoas e não indicaria isso para ninguém da minha família, para o meu filho, e eu acho que também você não precisa indicar, tá bom? Porque às vezes funciona com a gente, puxa, legal, mas assim, não é algo que a gente vê que acontece, tá? Mas a gente tem sim coisas que a gente pode fazer. Bom, então vamos lá. O primeiro chá é um chá que você deve ter ouvido falar já. Então ele não é um chá que vai tratar especificamente sintomas ansiosos. Ele é um chá que vai ajudar você a ter um pouco mais de facilidade para o sono, tá? Que é o chá, famoso chá de erva cidreira. A erva cidreira, ela também é conhecida, né? O nome da planta, né? É a famosa melissa, né? A melissa officinalis, né? Officinalis. Se alguém é biólogo, vocês me perdoem, eu sei que tem que ser diferente para escrever, mas, né? Espero que vocês deem um desconto aí para mim. Bom, então, de fato, a melissa, ela era considerada, né? E até em alguns vídeos, até em treinamentos, eu coloquei ela como um fitoterápico para a ansiedade, mas o que foi visto é que, de fato, ela não tem essa ação tão específica para a ansiedade, ela tem um efeito muito fraco para isso. Ela ajuda a sedar, ela tem um efeito sedativo leve, principalmente quando você combina ela com a lavanda, né? A lavanda, ela tem uma série, a lavanda é um coringa, né? Ela serve para todos os quadros em termos de saúde mental. Então, de fato, ela deve ser usada à noite. Então não é um chá para você ficar tomando durante o dia. Pode tomar? Pode, mas provavelmente ficar um pouco mais sedado e ela não tem um efeito tão forte para questões de ansiedade. Então tomar à noite, você pode misturar com lavanda e pode misturar com camomila também, se você quiser, tá bom? Como é que se prepara? Normalmente isso é algo que é pouco padronizado, né? Mas em geral, você costuma colocar o quê? Você costuma colocar uma colher de chá, uma colher de sobremesa, né? De folhas secas, ou você pega folhas frescas de erva cidreira e rasga ela, né? Então, é uma colher de sobremesa, né? De folha seca. Ou você pega 6 folhas frescas, rasga e coloca, né, numa xícara, e aí você vai colocar água fervente, né, para 150 ml e vai deixar lá coar um pouquinho, tá? Você vai tomar quanto isso? À noite, você vai tomar 30 a 60 minutos antes do horário programado para você dormir. Por que 30 a 60 minutos? Porque a absorção, né, de qualquer alimento e de qualquer medicação, nós temos uma previsão de quanto tempo demora, mas ninguém tem certeza absoluta de como é para você, o seu organismo, né? Eu costumo dizer que a única pessoa que sabe exatamente quanto tempo o remédio vai fazer efeito, quanto vai durar, e de uma forma extremamente específica, é só traficante de droga em filme, porque eles falam, isso vai acontecer, isso. Não, a gente sabe que sim, tem previsões, mas tem uma variação individual. Não passa desse período. Eu recomendo você tomar mais ou menos ali uns 40 minutos a uma hora antes do horário que você pretende dormir. Lembrando que essa é uma hora também que é bom a gente ir desligando, né? Uma chamada hora do desligamento. Desligamento do quê? De coisas que estimulam o nosso corpo e o nosso cérebro. Mas você não precisa ir para a cama tomar um chá. Você toma um chá antes, num ambiente pouco estimulante, e depois você vai quando você estiver com sono. São medidas básicas de higiene de sono, mas então é 30 a 60 minutos, você vai ter que fazer uma experiência para você. Eu recomendo ali tomar 40 a 60 minutos, mais para uma hora do que para 30 minutos, tá certo? Bom, então aqui a gente viu que é uma colher de sobremesa, a gente viu que é para 150, 30 a 60 minutos e durante o dia você não vai tomar, tá? Ou melhor, pode tomar, mas sabendo que o efeito para a ansiedade não vai ser alto e é possível que você sinta um pouco de sono, tá? Quer dizer que isso aqui vai ser ótimo, excelente para o seu sono? Não necessariamente, né? Por quê? Porque a insônia ela tem outros componentes que fazem parte. Tem o relógio biológico, tem o próprio apetite de sono, que tem a ver com a adenosina,
Tem a questão da insônia condicionada e tem uma questão do estado de alerta mental. Então, assim, tem outros componentes, mas ela vai ajudar a diminuir este estado de alerta mental. Mas se a gente brigar, na hora a gente ganha disso, né? Então, a ideia é que ela pode ajudar e a lavanda ou mesmo a camomila, elas podem potencializar este efeito, tá certo? Bom, qual que é esse segundo? Esse segundo também é o que eu já falei muito, aliás, quando eu comecei a fazer vídeos no YouTube há muito tempo atrás. Eu falava, e isso é verdade ainda, que é o fitoterápico que tem maior quantidade de estudos em termos de efeitos para a ansiedade. O problema é que ele foi perdendo um pouquinho de terreno, porque foram visto que tem outros que são um pouco melhores do que ele, né? Mas ainda pode sim ser usado, tem um efeito, então, não só para o sono, tá? Não é, aliás, não é tanto uma medicação sedativa, mas pode sedar, mas é um efeito para a ansiedade também, que é o quê? Que é o chá da folha de maracujá. Por quê? Porque a folha de maracujá, nela está presente a famosa substância da planta da Passiflora incarnata. Ela tem mais quantidade de, digamos, princípios ativos da Passiflora na folha do maracujá e não no suco. Olha só que interessante. Já falei isso em outros vídeos também, né? A Passiflora, a gente não tem exata certeza de como que é esse mecanismo de ação. Por que a gente não tem exata certeza? Porque também não tem tanto investimento para ficar pesquisando isso quanto outros remédios, sendo bem sincero. Então, a gente tem uma certa ideia, né? uma especulação que ela atue estimulando receptores GABA, né? Então, GABA, ele é um receptor, um neurotransmissor que ele é inibitório universal do cérebro. Então, onde tem GABA, ele vai fazer o neurônio, ele ter um pulso elétrico mais devagar, ele é inibitório. Então, GABA tende a deixar a gente menos acelerado, né? Isso é bom à noite, não é bom tanto durante o dia, mas isso pode ajudar também durante o dia e provavelmente a Passiflora também tem um efeito serotoninérgico. Por quê? Porque a serotonina ela não tem efeitos agudos para a ansiedade, mas ela tem efeitos normalmente ali depois de umas 2 a 4 semanas, que é o que você observa com o chá de Passiflora. O chá de Passiflora, ao contrário, por exemplo, da melissa, não é esperado que o efeito dele seja tão pronunciado logo de cara. Né? Então você pode tomar durante o dia, em geral a gente recomenda 1 ou 2 xícaras de dia, né? Uma de manhã e uma à noite. Pode tomar mais do que isso? Pode. Mas isso é interessante você entender que você pode ter um efeito de relaxamento mais ou menos na hora, mas não necessariamente vai ser esse o melhor efeito. Vai demorar algumas semanas. É importante você ter essa informação para quê? Para que você tenha expectativas realistas, né? Eu entendo que às vezes isso não fica muito claro e as pessoas às vezes acham que não tem que ter expectativa, o que é uma bobagem, né? Porque ser humano sem expectativa é um ser humano deprimido. A gente tem que ter sim, né? A gente espera coisas boas no futuro, é óbvio, isso move a gente. O ruim é quando a gente tem expectativas que são totalmente falsas e que vão levar inevitavelmente a que a gente se frustre. Então, isso aqui é importante para você saber. Pode tomar durante o dia, pode ser que melhore um pouquinho, olha, pode, mas não é que nos primeiros dias ele vai ser algo maravilhoso e não precisa tomar então uma jarra de chá de folha de maracujá achando que isso vai fazer efeito mais rápido, tá bom? Mas pode ajudar sim, tá? Então ele tem esse efeito serotoninérgico, tudo que tem a ver com a serotonina demora um pouquinho também, tá? Além de ter outras características, né? Como é que se prepara, né? Então também não tem uma coisa muito ali, né? Muito, digamos, precisa, mas normalmente a gente coloca, né, umas 2 colheres, né, de chá de folhas frescas para 150 ml de água, né? E aí você, claro, água fervente, você deixa lá, né, coando uns minutos, e depois você pode tomar. E quando que você vai tomar isso? Vai tomar isso 2 vezes ao dia. Uma de manhã e uma à tarde ou no finalzinho da noite. Pode tomar mais? Pode, mas não precisa, viu? Não é que você tomando muito mais, isso vai resolver muito mais rápido, né? Normalmente quando a gente faz isso por conta da própria ansiedade, tá? Então é só pra gente saber, né, onde a gente vai colocar as nossas forças, tá? Tá certo. Agora esse terceiro chá é um chá interessante, né, que poucas pessoas falam, mas ele tem sido bastante estudado atualmente, que é o chá de hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta, que é de uma planta, né, que é da menta piperita, né? Hortelã-pimenta, por que ele está sendo estudado, né? Porque foi-se visto, né, em inglês é chamado peppermint, né, uma menta com pimenta, né? A ideia é que os chás, isso eu descobri há pouco tempo, né? Parece que para você chamar algo de chá,
teoricamente ou obrigatoriamente isso tem que vir de uma única planta, que é a Camellia sinensis. Então tudo isso que a gente chama são na verdade chás herbais, né? Mas a gente chama de chá também, né? Mas o que acontece? A Camellia sinensis, que é a planta que dá origem aos chás verdadeiros enfim, as pessoas que estudam chás, é ela que vai fazer o que? Ela é o componente do chá verde, ela é o componente do chá preto, do oolong, e é componente do matcha, né? Então ela é a mesma planta, a forma de fazer é diferente, tá? E o chá, na verdade, né, esse tipo de chá, ele é o mais estudado no mundo. E por que ele tem o benefício de que chá verde, por exemplo, ajuda? Tem cafeína, sim, é um problema tal. Mas tem a L-teanina? Tem também. Mas não é tanto pela L-teanina, viu? A L-teanina, ela ajuda a acalmar, mas ela ajuda quando ela está junto com a cafeína normalmente. Mas por quê? Porque esses chás, e também isso é o que está de fato sendo mais estudado agora, eles têm propriedades antioxidantes muito poderosas. E quando a gente fala em estresse oxidativo, propriedades antioxidantes, eu sei que você ouve isso, assim como você ouve a palavra anti-inflamatório, e parece que é uma coisa legal, mas assim, no fundo, eu imagino que não dê para entender bulhufas disso, de por que isso faz bem, né? Então, assim, uma explicação extremamente simples é o seguinte: a maioria dos quadros, né, de saúde mental da atualidade, eles são considerados como doenças da modernidade. São considerados doenças que vieram junto aí com a Revolução Industrial, ali em 1700, quando a gente se afastou do ambiente natural para o qual o ser humano sempre foi adaptado, um ambiente, né, contato com a natureza. E foi mais ou menos o que ocorre com outros tipos de doenças, né, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, o próprio câncer, problemas cardíacos, outros, obesidade, né, problemas de lipídios, triglicérides, tudo isso são doenças da modernidade. A gente tem uma abundância de comidas que são altamente calóricas e que a gente nunca teve antes, e que nós temos pouco exercício físico, pouco contato com a natureza. E é exatamente esses os fatores que estão também, não só esses, tá, relacionados à grande maioria dos quadros depressivos, dos quadros ansiosos e dos quadros de insônia, de estresse. Não todos, tá? Tem quadros depressivos especificamente, alguns tipos que são muito genéticos, que são ligados ao transtorno bipolar. Mas tirando esses, a grande maioria dos outros quadros, eles também têm este componente. E um mecanismo que é comum a tudo isso é essa bendita inflamação. E o que é esse raio de inflamação? De uma forma muito simples. Ele faz parte, vamos dizer assim, de uma infantaria do nosso sistema imune. O sistema imune são as células de defesa do corpo contra agressões, né? Agressões quais? Tem uma lesão, uma pancada, uma ferida, um vírus, uma bactéria, uma doença, ativa o sistema imune. É bom isso, né? Tem as células brancas, tem os leucócitos, enfim, linfócitos, mas tem uma parte do sistema imune, né, do sistema inflamatório, ele é ligado ao sistema imune. Basicamente ele vai o quê? Ele vai abrindo terreno, é uma metáfora isso, né? Abrindo terreno para que os glóbulos brancos eles vão podendo chegar nos locais onde é necessário. Então eles vão dilatando os vasos e às vezes eles vão fazendo com que a coisa ela vá sendo um pouco sutil. Então eles são aquelas pessoas que é aquele processo que abre espaço, mas ele não é sutil. Ele vai abrindo espaço e causando estrago, né? É bom ter inflamação? É bom ter inflamação, porque isso vai fazer com que chegue mais lá, tá, né, os glóbulos brancos para matar a bactéria ou qualquer outro organismo que esteja atacando. O problema é que, como eles são muito pouco seletivos, né, eles não sabem brincar, eles normalmente geram uma série de outros efeitos. Pode deixar o local inchado, por exemplo, se tiver uma inflamação no pé, se tiver um abscesso, é uma inflamação que deixa inchado ali, vermelho, com calor até, e aquele pus nada mais é do que são os leucócitos que brigaram com as bactérias e estão mortos, né? Então a inflamação ela é um processo muito bom para o ser humano, a gente precisa ter isso, e normalmente isso protege muito a gente de vários tipos de agressão, principalmente, por exemplo, de vermes, verminoses, né, e outros tipos de agressões que matavam muita gente, né? Então, uma ideia de que as pessoas que foram sobrevivendo, né, pela seleção natural, né, caso né, você acredite nisso, seriam pessoas que têm um sistema inflamatório melhor do que, ou mais potente, né? O que foi muito bom para a gente não lidar com a lombriga, lidar com, né, com a tênia, com essas coisas aí que a gente já não tem mais hoje em dia, né? Então isso já não é um problema. A questão é que descobriu-se que esse sistema ele vai ser ativado quando tem o quê? Agressões. Só que não são exclusivamente agressões físicas e nem infecciosas.
é qualquer tipo de agressão que vá contra algo que é, assim, eminentemente importante para o ser humano. Por exemplo, se nós temos, né, uma inversão dos relógios biológicos, esse sistema vai ficar mais alterado. Se a gente tem, né, uma alteração na flora bacteriana, que são bactérias que moram no intestino, isso vai estar alterado também. Se nós, por exemplo, ficamos muito tempo isolados socialmente, isso é algo extremamente agressivo para o cérebro humano, isso é sinal de morte ao longo da evolução. Então isso vai liberar substâncias inflamatórias. Se nós passamos por, de fato, traumas, ameaças, agressões, que não são, às vezes não chegam nem a ser físicas, mas elas têm um componente de tirar totalmente a nossa capacidade de controle. Isso tem uma liberação inflamatória importante também, tá? Então, as agressões psicossociais, ambientais que a gente vive, alimentares, elas geram coisas inflamatórias, assim como quando a gente toma uma pancada no pé ou quando a gente tem um abscesso por qualquer motivo que estava lá, uma espinha, por exemplo, é o mesmo mecanismo. Só que o que ocorre é que o nosso cérebro é mais protegido do que outras partes do corpo, então não é fácil deixar o cérebro inflamado, você precisa ter algumas sequências, né, de inflamação. Eu expliquei isso no quadro depressivo. E um dos tipos, né, o que ocorre quando começa a ocorrer isso, então, enfim, poluição, tabagismo, falta de contato com a natureza, um dos componentes que está presente nesse processo inflamatório é um negócio chamado de estresse oxidativo. E que raio de coisa é essa? Basicamente assim, eu já ouvi falar em água oxigenada. Água oxigenada, eu nunca tinha ouvido falar, até que eu vi minha mãe, enfim, fazia unha de água oxigenada e aquilo lá borbulhava e falava que ia queimar a pele, mas eu nunca encostei. Mas a água oxigenada, ela é uma água que tem um oxigênio a mais, né? Então vamos só imaginar isso. E aí, o que acontece é que isso daí vai oxidar, você libera esse oxigênio, vai chegar lá no DNA, principalmente no DNA da mitocôndria, e isso vai fazer com que um átomozinho lá fique faltando um elétron. Então o que acontece é, estresse oxidativo é uma água oxigenada na mitocôndria, então não é uma boa ideia. Isso vai fazer com que tenha uma partículazinha que chama radical livre, que ele é um roubador de elétrons. Então ele vira como se fosse uma bomba, porque ele vai roubando elétron de um, mas aí rouba do outro, e destrói, né? Então seria uma coisa uma metáfora bem grosseira, mas vamos dizer assim, né, para entender mais um pouco, é uma água oxigenada na mitocôndria, que é, na verdade, um dos combustíveis das células. E isso vai acontecendo no corpo inteiro, e isso ocorre também no nosso sistema nervoso, porque essas substânciazinhas aí, elas, que são substânciazinhas reativas ao estresse, né, que provoca o estresse oxidativo, elas passam nessa barreira do cérebro, né? Então, quando a gente está querendo colocar um negócio antioxidante, é um negócio que vai proteger a mitocôndria de uma água oxigenada que está sendo jogada nela, tá? Então, isso é a função de um antioxidante, tá? É neutralizar a água oxigenada, que vai queimar a mitocôndria e vai causar um estrago no nosso cérebro. Uma metáfora, tá? É só para entender qual que é a razão de que isso é importante, né? Porque senão, o antioxidante não é difícil entender, né? Mas, o que ocorre é, os chás, a Camellia sinensis, o hortelã e outros tipos de chá, eles têm componentes antioxidantes que são muito importantes. Por quê? Porque isso, diminuindo esse processo inflamatório, isso faz com que fique mais fácil você reaprender a chegar neste equilíbrio. A inflamação, ela não deixa o cérebro aprender as coisas, ele fica travado num esquema de doença, deixa o cérebro duro em termos de não conseguir lidar com as situações. Então a gente fica como se fosse ali, a gente funciona de um jeito só, o cérebro entende que ele está doente e que ele está sendo atacado. Tá? Então, aqui no hortelã-pimenta, ele tem uma série de componentes antioxidantes, e não é só esse, mas um deles é um componente que você deve ter ouvido falar também, que é a quercetina, que é um antioxidante muito bom. Tem outros antioxidantes, um que você deve ter ouvido falar é o resveratrol, né? Tem as catequinas, também são antioxidantes, né? E a quercetina, ela é um antioxidante muito bom, e além disso, ele também tem uma propriedade que vai atuar num receptor chamado 5-HT3. E o que importa o 5-HT3? É um receptor serotoninérgico, mas ele é o mesmo receptor que o Vonal, ou ondansetron, ele vai atacar para evitar que você tenha enjoo. Então, ele tem um efeito antiespasmótico também. Então, resumindo, ele vai proteger o cérebro, mas ao mesmo tempo, ele vai servir como se fosse um Vonal e um Buscopan para você. Não é igual a mesma coisa, mas é mais ou menos isso.
tá? Então ele é como se fosse um Vonal, um Buscopan, e aí, além disso, ele ainda diminui o estresse oxidativo. Então isso é muito bom se você tem sintomas de estresse, de ansiedade, de insônia que vem junto com cólicas abdominais, que vem junto com gases, por exemplo, ou com queimação, ou com sensação de empachamento. Né? Isso também ajuda nos sintomas da TPM. TPM, enfim, cursa com sintomas relacionados a dores e contrações abdominais. Então, neste momento, o chá de hortelã-pimenta pode te ajudar nesses aspectos. Porém, e tudo tem um grande porém, a quercetina, enfim, né, esse antioxidante, ele interage com outros remédios. Então, o chá de hortelã-pimenta, eu coloquei um asterisco aqui, todos eles é sempre bom falar com o médico, mas esse daqui, se você está tomando qualquer remédio, quer seja antibiótico, quer seja remédio para qualquer outra doença, para diabetes, para pressão alta, se você estiver tomando quetiapina, por exemplo, não pode tomar, vai interagir. Então, se você toma qualquer outro remédio, você vai ter que falar antes aqui de tomar o chá de hortelã-pimenta, mas senão ele vai ser uma boa arma, provavelmente, não sei se você sabia, eu acho que não, para melhorar tanto o estresse quanto também esses sintomas de cólica, sintomas abdominais e melhorar sintomas relacionados à tensão pré-menstrual. E a quercetina também tem um efeito antioxidante, tudo que tem esse efeito antioxidante protege a mitocôndria cerebral e ajuda na memória. Então, sim, é algo que pode ajudar e é algo que, enfim, tem propriedades que foram descobertas há pouco tempo, né? Tá certo. Bom, e aí esses dois chás aqui, eu falei que eu não ia falar do chá de camomila, né? O fato é que existem alguns componentes fitoterápicos que eles são estudados sim, para quê? Para esses quadros aqui, ó. E aí eles são mais potentes. E aí esses componentes que são estudados para esses daqui, né? Esses produtos herbais, né? Esses fitoterápicos, normalmente a gente vai recomendar que você use em cápsulas manipuladas em uma farmácia muito confiável para a gente poder ter certeza da dose, tá? Mas tem um componente que, de fato, ele está presente em todas as revisões, os guidelines, todos os estudos que estudam fitoterápicos para TAG, né, para ansiedade generalizada. E nesses guidelines, o único inconveniente que eles colocam, né, que são feitos normalmente por americanos, canadenses, enfim, o inconveniente que eles colocam é porque esse tipo de planta ele só tem na América do Sul. E aí eles têm pouco acesso a isso. Mas, por coincidência, nós estamos na América do Sul. Então, uma coisa que você pode utilizar, que é um dos compostos dos compostos naturais, né, com maior evidência de eficácia para ansiedade generalizada, que é aquela que você não consegue relaxar, um excesso de preocupações, irritabilidade, é a galfínia. Eles estudam muito a galfínia glauca, que é do México, mas nós temos aqui a galfínia brasiliensis. Ela não é tão estudada, mas parte do pressuposto que ela deve agir também de uma forma que possa ser bastante útil, bastante eficaz. E a galfínia, ela é especificamente efetiva para TAG. Ela pode ser tomada como suplemento também, mas assim, é algo que é pouco divulgado e nós temos uma vantagem aqui, que nós temos isso em abundância, né? Então, isso de fato ele é estudado, ele é recomendado até em alguns guidelines como uma monoterapia para o TAG, né, junto com a terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia, que é o padrão ouro, né, de tratamento para quadros ansiosos. Então, de fato, ele é um remédio mesmo para transtorno de ansiedade generalizado e tem bastante evidência. Então, vale a pena a gente tentar. Eu sei que não é uma coisa que se fala muito, mas sim, galfínia é um tratamento, né, adjuvante para transtornos de ansiedade generalizada. Né? Isso é uma coisa que poucas pessoas falam. E o último aqui que eu vou falar, né, não vou poder deixar de falar do quê? Do chá original, né, que é o chá de Camellia sinensis, né, e o mais simples da gente encontrar é o chá verde. O chá verde, ele tem cafeína, né, e tem a L-teanina. A L-teanina, eu entendo que muita gente fala 1 milhão de coisas da L-teanina, e também a gente vai descobrindo isso com o tempo, tá? Aparentemente, a L-teanina, ela tem um efeito muito bom quando ela é misturada junto com a cafeína, numa proporção específica. Por quê? Porque ela não deixa a cafeína deixar a pessoa muito ligada, e isso faz com que a pessoa se concentre mais. Mas a L-teanina sozinha, a gente não tem muita certeza se ela é tão boa assim, né? Porém, a Camellia sinensis,
ela tem um monte de antioxidantes, ela tem, enfim, uma série de catequinas, que são também esses protetores da mitocôndria que não deixam chegar água oxigenada lá e queimar o motor das nossas células, dos nossos neurônios. Então, o chá verde descafeinado, ele seria uma opção muito boa, mas não por conta da L-teanina, mas sim por conta de catequinas. Agora, tem uma coisa importante para entender, que cafeína não causa ansiedade. Como assim não causa ansiedade? Eu ouvi falar que causa ansiedade em todo mundo, né? Meu Deus, não causa ansiedade. Eu não estou falando aqui porque eu quero ser do contra. É porque se a gente entende o conceito do significado de ansiedade, é impossível que ela cause. Ela causa agitação. Mas a ansiedade, ela é uma apreensão frente a ameaças incertas. Você tem que ter a percepção de que tem um perigo incerto e que está prestes a acontecer para te ameaçar. E isso é uma questão do pensamento. Não tem como a cafeína causar isso. Mas, se você já tem um quadro, né, já começou a ter um certo condicionamento, né, principalmente em quadros de transtorno de pânico, o cérebro automaticamente interpreta os sinais de agitação da cafeína como algo ameaçador. Mas isso é o quê? É um engano, é uma falha da programação cerebral. Tá? Não quer dizer que você, caso tenha crise de pânico, deva tomar cafeína. Não tome até tratar. Mas depois que você tratar o pânico, você pode tomar cafeína. Eu tive crise de pânico, além de, enfim, ansiedade generalizada, provavelmente me acompanhou a vida inteira. Mas, assim, eu adoro tomar café. Eu tomava muito café durante o colégio ainda, né, para estudar e tal. Eu parei de tomar café porque era insuportável, realmente. Mas, uma vez que você trata isso e você recalibra esse sistema de alarme, você pode voltar a tomar café. Por quê? Porque o objetivo é que você pare de olhar, ou o cérebro ele não consiga ver essas ameaças onde não existem. Né? Esse é o tratamento curativo para o pânico. Você não consegue ter pânico nem se você quiser. É claro que uma dose excessiva de café, acima de 400 miligramas, é ruim para todo mundo, porque você vai estar intoxicado de café. Tá? Agora, se você tem crise de pânico e sintomas físicos proeminentes, é bom não tomar cafeína no início até você tratar. Mas o café não causa ansiedade. Café não tem poder de causar ansiedade pela definição de ansiedade. Ele pode atrapalhar o sono, porque de fato ele vai bloquear ali a adenosina, que é uma substância que é responsável pelo corpo perceber a hora de dormir. Isso sim. Agora, ansiedade não tem poder de causar pela definição de ansiedade. É uma coisa boba, né? É simples isso. E não é minha opinião, e qualquer outra pessoa que fale o contrário, pode falar que eu falei que ela está enganada. Ou está te enganando e pode marcar uma live comigo, mas isso é por conta da definição. Mas se você tem pânico, você não tome, tá? Se não tem sintomas físicos muito intensos, tem ansiedade que é mais de preocupação. Teoricamente não teria problema tomar até mais ou menos aí umas 3, 4 xícaras. Mas na dúvida, faça o seguinte, tome chá verde descafeinado, umas 3 a 4 xícaras. Por quê? Porque aí você vai pegar os benefícios não da L-teanina, mas sim das catequinas, e isso vai ajudar o seu cérebro a estar mais protegido e vai ajudar você a ter uma melhora de sintomas ansiosos e chegar à noite com menos tensão, com mais possibilidade de relaxamento. Tá? Eu vou fazer um vídeo específico falando de quais são as 3 ervas, os 3 fitoterápicos que aí sim eles servem para tratamento de quadros ansiosos, tá? Claro, auxiliares a outros tratamentos de primeira linha. E eu vou fazer esse vídeo, mas esse daqui serve para que você saiba, caso você tenha ali um sintoma de estresse, ou mesmo você não está sabendo se você tem ou não você pode sim usar esses chás. Por quê? Porque essas outras ervas, aí é importante que a gente use as doses exatas. Por quê? Porque elas vão ajudar no tratamento mesmo, tá? E aí eu vou fazer um vídeo, aliás, o próximo vídeo, se não me engano, vai ser sobre isso. E se você, então, quer saber se você gostou, se você acha que isso te ajudou, coisas que você não sabia, você, então, olha, deixa o like, se inscreve aqui para você poder receber a notificação desses próximos vídeos, para a gente poder ter ferramentas que sejam eficazes, que sejam ferramentas que você tenha o controle sobre elas e que te deem o quê? As melhores armas para que você possa superar os baques da vida e sem deixar que eles te derrubem, para caminhar rumo às coisas que a gente quer conquistar, né? Uma vida sem problemas ela é impossível e ela seria muito chata, mas nós somos muito mais fortes do que a nossa mente às vezes nos diz, né? E nós temos armas muito eficazes, não necessariamente medicamentosas. Então se inscreve aqui no canal para receber, para não perder nenhum tipo de notificação, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa o like e eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo.